Aquilo que nós temos procurado, a par de outras matérias que temos vindo a analisar, é também fazer uma análise, sobretudo, por um lado técnica, mas sobretudo política, que é essa a nossa missão, relativamente ao processo de licenciamento do aterro da Quinta da Queijeira. Temos desenvolvido um conjunto de audições, temos vindo a analisar as várias peças processuais, e não é um processo, são quatro. São quatro, cada um deles com sua matéria, desde o licenciamento da pedreira inicial até ao processo final de movimentação de terras, onde são colocadas e foram feitas uma das células e onde se pretende fazer as outras, e é esse que tem sido o nosso trabalho. Muito bem. Aqui um dos momentos-chave diz respeito a quem é que deu autorização para o aterro ou não. A Câmara Municipal diz que pouco ou nada poderia fazer, que a CCDR é que liderava esse processo, tendo a Câmara um papel secundário. Efetivamente foi assim ou não, na vossa opinião? Naquilo que lhe é possível... Eu não vou antecipar, de modo algum, conclusões que ainda não foram atingidas. Ainda há mais audições que vão ser feitas, vamos continuar a ouvir algumas entidades e depois haverá um relatório final. Agora, aquilo que resulta da lei é que num processo do tipo do aterro da Quinta da Queijeira há 3 tipos de licenciamento. Há um licenciamento ambiental, e esse foi conferido pela Agência Portuguesa do Ambiente. Há um licenciamento de atividade / localização, que é da CCDR Lisboa-Val do Tejo. E, por fim, há um terceiro licenciamento, que é o da Câmara Municipal, mas esse é um licenciamento relativo e como foi o caso, por um lado, de legalização de edifícios, portanto, é uma legalização do ponto de vista de operações urbanísticas e também ao nível das movimentações de terras. Mas estava na Câmara... Sendo que haverá uma interligação entre os 3 licenciamentos, porque um não pode avançar sem o outro e assim sucessivamente. Muito bem, mas na sua opinião a Câmara poderia ter feito alguma coisa, porque na questão da revogação de interesse público, na altura, enquanto vereador, disse que o processo poderia ser parado, de facto, se a Câmara revogasse a instalação. Como vereador disse aquilo que tinha a dizer no momento, não tenho razões nenhumas para alterar essa minha posição, enquanto coordenador da Comissão do Planeamento Urbanístico, Ordenamento do Território e Ambiente, não vou antecipar qualquer conclusão, porque essa é uma conclusão política e, como sabe, a Comissão... Mas o que é que pode dizer, de facto, sobre este assunto? A Comissão é composta por 5 pessoas, uma de cada partido, e, portanto, não vou antecipar decisões nenhumas. Aquilo que lhe posso dizer até o momento é que todas as decisões que têm sido tomadas dentro da Comissão têm sido sempre por unanimidade. E que, de forma livre e empenhada, cada um dos membros tem feito o seu melhor no sentido de analisar os documentos, ouvir as pessoas. Mas isso nós já sabemos. Agora, concretamente, neste processo, o que é que a Câmara poderia ter feito de diferente e que não fez, no sentido de evitar o que temos ali, ao longo de todo este processo? Não vou sequer... É que nós temos, por exemplo, aqui nós temos, por exemplo, aqui portanto, isto é público, não é? Está no processo, que a Leira Imóvel refere que foram apresentadas plantas por parte do município, por parte do senhor chefe de departamento, que nem sequer tinha conhecimento destas plantas. Há uma série de conclusões que esta empresa tira que não abonam em favor da Câmara. O que é que já foi possível por parte da Comissão entender deste processo? Já ouviram a Leira Imóvel? Não ouviram? Porque esta é uma empresa-chave, pelo que me dá a parecer, neste processo todo. Todos os intervenientes importantes neste processo já foram ouvidos, do ponto de vista local. Resta agora ouvir a CCDR e a Agência Portuguesa do Ambiente. As questões em causa que serão apresentadas a cada uma destas entidades estão a ser elaboradas porque só agora, na sequência de uma última audição que nós realizamos, foi possível carregar para o processo mais um conjunto de elementos. Vamos aguardar por essas respostas. Na sequência esta entidade já foi ouvida, pelo menos? Na sequência dessas respostas... A Leira Imóvel já foi ouvida? Ou é muito difícil dizer se já foi ouvida ou não? Eu entendo que nós não estamos ao abrigo de regras de confidencialidade, mas há um mínimo que é reserva. Sim, e é isso que nós cumprimos. Mas também para dizer que estão a estudar e que já remeteram o processo... Mas deixe-me dizer-lhe aqui uma questão que é importante. Quando esta comissão
e não é a única da Assembleia Municipal, são várias. Há a Comissão de Saúde, há a Comissão de Planeamento Estratégico e Atividade Económica, há a Comissão de Educação, etc. E há a Comissão de Planeamento Urbanístico, Ordenamento do Território e Ambiente, e é esta que eu coordeno. Criou-se a ideia de que estas comissões iriam ter, ou em particular aquela que eu estou a coordenar, relativamente ao aterro, iria ter, fazer uso daquilo que ela é, em função do seu trabalho, que iria utilizar conclusões e audições que estaria a fazer para fazer combate político. Nós não fazemos isso. E, portanto, eu não vou antecipar de modo algum conclusões que ainda não estão sequer feitas. Sendo que, deixe-me desculpar de concluir isto, sendo que, por vezes, se quer criar aqui a ideia de que é a comissão que eu coordeno que tem de resolver o problema do aterro. Esta comissão não tem que resolver nada do aterro. Nós não podemos, nem sequer temos competência para isso. Depois confunde-se que parece que a nossa comissão é como uma comissão da Assembleia da República. As comissões da Assembleia da República, em primeiro lugar, têm de ver de confidencialidade e há de ver quem é ouvido de comparecer e falar a verdade. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de convidar entidades e pessoas a virem a estas instalações, dizerem aquilo que entendem e nós não sabemos se elas estão a falar a verdade ou a falar mentira. E, portanto, é destas contingências que nós vamos desenvolvendo o nosso trabalho. Sendo que, no final, haverá uma avaliação política sobre todo o processo, mas em particular tentando avaliar onde é que aqui ou acolá, no conjunto destes 4 processos, a Câmara Municipal poderia ter atuado de forma diferente. Temos cada um de nós, e eu em particular, porque ao tempo era vereador quando parte deste processo foi desencadeado, opinião própria sobre o assunto. Agora, não é a minha opinião que transportei e que defendi enquanto vereador da Câmara que vou agora carregar para tudo isto. A Comissão vai esperar por alguns dados da Polícia Judiciária, que está a investigar o processo. Será depois mais confortável para a Comissão falar depois do assunto estar investigado pelas autoridades? O calendário da Comissão não é o calendário nem da Polícia Judiciária, cujo processo desconhecemos de todo. Ainda não foram feitas buscas na Câmara, nem junto de Se foram feitas buscas na Câmara, tenho que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara. Agora, à documentação da Comissão que eu coordeno, nada foi pedido. Não foi ouvido nenhum membro da Comissão no âmbito de qualquer investigação da Polícia Judiciária. Se há uma investigação da Polícia Judiciária, quem tem sido ouvido que se pronuncie sobre ela. Nós não nos podemos pronunciar sobre aquilo que objetivamente não conhecemos. Pergunta-nos. Bom, mas há uma investigação em curso? Consta que sim. E temos que levar como verdadeiro que a informação do Sr. Presidente da Câmara, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, tem vindo a transmitir que há uma investigação em curso da Polícia Judiciária. Esta Comissão nem pode estar à espera de uma avaliação ou da conclusão da investigação da Polícia Judiciária, nem tão pouco de outras situações. Nem sequer temos prazo. Isso também foi uma questão que se foi levantada a dado momento. A Comissão estaria atrasada em produzir o seu relatório. É mentira. Todas as comissões têm que produzir um relatório da sua atividade anual que é apresentado, discutido e votado na Assembleia Municipal no mês de fevereiro, face ao ano anterior. Nenhuma comissão apresentou esse relatório. Mas estamos a falar de um assunto que é muito importante e que as pessoas esperam resultados, não é? Com certeza que esperam resultados e é legítimo que as pessoas esperem resultados. Agora, também é verdade que quem incumbe defender os interesses do Conselho nessa como noutras matérias é sempre a Câmara Municipal, independentemente de quem esteja a presidir ou não. Não é uma comissão composta por deputados municipais. Aí podemos fazer avaliações políticas. Nós não podemos ir além daquilo que... Então qual é que é a sua avaliação política de todo este processo? Já que não quer falar do processo a nível do vosso estudo... Por uma razão. Eu não quero falar por uma razão. Porque nesta altura tenho consciência em que já por mais de uma vez são lançadas certas tentativas para imputar à Comissão responsabilidades que ela não tem. Primeiro quiseram acabar com ela. Nós sabemos disso. Quando se começou a dizer que havia deputados municipais que oferiam 100 euros de senhas de presença
Era uma forma de condicionar para ver se acabavam as comissões e deixava de haver reuniões das comissões. É mentira. Os deputados da Assembleia Municipal, na presença das suas comissões, devem receber 54 ou 55 euros, independentemente das horas que dura a reunião da comissão em causa. A comissão que mais reuniões fez foi a Comissão de Ordenamento do Território, aquela que eu coordeno. Temos 10 ou 12 reuniões feitas em 12 anos. Pois é trabalho que levamos para casa e vamos consultando os papéis, etc. Mas isso nem sequer tem direito a aceite de presença. E, portanto, se em 2 anos cada um dos deputados da Assembleia Municipal conseguiu receber 500 euros de senhas de presença, bom, dizendo que era 100 euros por cada reunião, como se vê, por cada 10 devem ser cerca de 500 euros. É óbvio, e sem querer antecipar, e volto a dizer, sem querer antecipar qualquer tipo de conclusão e não violando um dever de reserva que a Comissão tem tido, é lógico que nós já conseguimos detectar algumas incongruências e algumas discordâncias de opinião, chamamos-lhe assim, ou até de opinião, relativamente aos factos que envolvem o licenciamento do aterro da Quinta da Queijeira, entre os seus vários intervenientes. Mas vamos ter calma, vamos aguardar para que o trabalho seja concluído. Mas vai ser concluído e apresentado quando? E quando for concluído, vai ser ainda este mandato? Apresentado na Assembleia Municipal. Ainda este mandato? Óbvio que terá de ser neste mandato por força das circunstâncias, que é o nosso mandato que termina no final. O nosso mandato como deputados municipais termina no final de 2021. Portanto, obviamente tudo isto tem que estar concluído antes. Agora, como disse bem, no meio de todo este processo terá avançado uma investigação da Polícia Judiciária. E nós também não podemos estar a perturbar as investigações que estão em curso, admitindo que elas estejam em curso, como o Sr. Presidente. Bom, não vai dizer nada de concreto, não é? Já percebemos, nem politicamente, nem ao abrigo do processo. Aliás, lógico, senão seria uma incorreção da minha parte para com os meus colegas e pelo trabalho. E a nível das últimas questões relativamente ao funcionamento, a Assembleia Municipal vai se pronunciar sobre as últimas notícias relativamente... O Sr. Presidente da Câmara, relativamente aos últimos acontecimentos, já se pronunciou sobre aquilo que se irá pronunciar. Bom, quem é que compete gerir o território municipal? É à Câmara Municipal. Se as situações são identificadas e o Sr. Presidente da Câmara toma e pronuncia-se, e já se pronunciou, nomeadamente ao valor local, aquilo que considerava sobre a lógica de funcionamento do aterro, é um bom sinal. Se ele estivesse calado, seria mais preocupante. Mas já ações concretas, Sabemos, por exemplo, o que é que a Assembleia Municipal vai recomendar ao Sr. Presidente da Câmara, relativamente ao que ele pode fazer de concreto, face ao que está a acontecer? O Sr. Presidente da Câmara, bem recentemente e bem, decidiu não prorrogar uma licença relativamente ao aterro que permitiria a construção, com a escavação, movimentação de terras, para a segunda célula. E esse foi um processo que também correu no Tribunal Administrativo e, bem, o Tribunal Administrativo entendeu dar razões à Câmara Municipal. Portanto, há algumas coisas que têm vindo a ser feitas e que se tem tentado minorar. Mas agora, face a estas notícias dos biodegradáveis com o amianto, a Câmara não pode fazer nada, na sua opinião. É deixar atuar as outras entidades. Não pode reivindicar, não pode atuar... Ouça, a questão aí é diferente. Mas nós também não podemos exigir tudo à Câmara Municipal. Há uma parte que pode ser exigida à Câmara Municipal. O silêncio, aqui por acaso não é boa conselheira, porque por vezes o Sr. Presidente da Câmara tem que se manifestar e tem que dizer aquilo que pensa. Mas, em primeiro lugar, é o Sr. Presidente da Câmara, ele foi eleito para isso. Não são os deputados da Assembleia Municipal numa determinada... Então os deputados da Assembleia Municipal não podem se pronunciar sobre o que é que está a acontecer no aterro, com estas notícias disputadas a nível nacional? Que eu saiba não, até porque agora recentemente o município que mais veio à Assembleia Municipal mais uma vez não obteve respostas, segundo sei. Mas esteve na última Assembleia Municipal? Mas sei do que se passou. Não estive, mas sei de fonte segura. Portanto, muitas vezes esse senhor vai lá e não tem as respostas desejáveis, não lhe entregam documentação, como a ele, como a muitos, não é? Não sei. Pois é, o Código de Procedimento Administrativo e a Lei de Acesso à Documentação Oficial permite a qualquer cidadão requerer a entrega da documentação que se pede. Portanto, é tudo uma questão de... Mas é tudo muito lento, não é?
É tudo muito lento. Com certeza que é tudo muito lento. Agora, volto a dizer, não peçam à Comissão de Planeamento Urbanístico, Ordenamento do Território e Ambiente que consiga fazer aquilo que a Câmara Municipal, pelos vistos, se sente incapaz de conseguir fazer. Quer dizer, se o mais pequeno, quer dizer, estão a exigir ao mais pequeno, ao mais fraco, consiga fazer aquilo que o mais forte ou não faz porque não quer, ou porque também não pode. Sim, mas cabe neste momento à Assembleia mostrar o que apurou, não é? É só isso que nós queremos saber. E na altura própria. Na altura própria, já passaram 2 anos, temos estas notícias chocantes sobre o aterro, seria importante que isso não demorasse muito mais tempo. Eu volto-lhe a dizer, está a baralhar as coisas e ajuda ao alarme social daquilo que não se pretende. Está a querer impor à Comissão que eu coordeno responsabilidades que ela não tem. Não estou a querer impor, até porque imagino que poderá... Não, está a imaginar, mas está a imaginar mal. Porquê? Porque aquilo que nós estamos a avaliar, estamos a fazer uma avaliação política sobre o licenciamento do aterro. Nós não estamos a fazer uma avaliação política ao funcionamento do aterro. As coisas estão sempre interligadas, não é? A avaliação. Não são. A avaliação. Porque eu sei o mandato que temos da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, quando nos mandatou para este trabalho, não nos mandatou para avaliar o funcionamento, acompanhar o funcionamento. Mas não é isso que nós, não é isso que nesse aspecto só estou a perguntar o que é que poderão dizer relativamente às últimas notícias. Isso cabe às entidades responsáveis, desde logo ao IGAMA-OT e a seguir à Câmara Municipal, que até tem uma Comissão Técnica de Fiscalização. Eu não sou fiscal, nem nenhum dos meus colegas é fiscal do aterro, nem de esgotos, nem de detalhes, nem nada disso. Por isso é que eu digo, não queiram colocar em cima da Comissão responsabilidades que ela não tem. O mandato que nós recebemos da Assembleia Municipal foi claro, fazer uma análise política ao processo administrativo e político do licenciamento do aterro da Quinta da Queijeira. Não é mais nada além disso. E, no meio destas questões, e aliás, já foi suficientemente complicado porque até houve quem quisesse terminar, de alguma maneira, forçar, quinar esta comissão, o funcionamento desta comissão. E é preciso ter muita resistência exatamente para não embarcar nas tentações, porque e nós sabemos que este é um setor que tem de um determinado peso, em que há interesses conflituantes e já é visível que há interesses conflituantes no âmbito do aterro da Quinta da Queijeira. Que interesses conflituantes? Há interesses mais especificamente? Mais especificamente é que a visão de quem arrendou é diferente de quem está a explorar o aterro, por exemplo. Mas isso nós já sabemos, não é? Ora, pronto. Agora, por isso eu estou-lhe a perguntar se a Comissão já ouviu o Leiro Imóvel, não é? Mas a Comissão não se tem de atravessar por nenhuma destas posições. Nós não estamos nem para defender quem é arrendatário, nem estamos para defender quem é... Mas não é isso que eu estou a perguntar, eu só estou-lhe a perguntar pelas conclusões e quando é que vamos ter as conclusões. E eu volto-lhe a dizer que ainda não há conclusões. Se me perguntar assim, há pré-conclusões? Com certeza que há. Nós não somos tontinhos. As 5 pessoas que fazem parte da Comissão não são tontinhas. Vamos esperar, se calhar, primeiro pelos resultados da Polícia Judiciária. Mas vamos esperar. Se calhar traz conclusões da Comissão que eu coordeno mais rapidamente do que as conclusões da Polícia Judiciária. E vamos esperar por isso. Mas posso garantir, e já disse isso há pouco, falta-nos neste momento ouvir 2 entidades. As perguntas em causa já estão a ser formuladas. Vamos aguardar pelas suas respostas. Era para ter sido nomeado o relator do relatório final na última reunião da Comissão, mas entendeu-se ainda ouvir mais 2 entidades. Portanto, o processo está quase a ser concluído. Agora, o tempo somos nós que o escolhemos. Não vamos escolher porque há um empresário que está zangado, não vamos escolher porque há uma o empresário de agregados ibéricos. Desculpa, agora, é isso? Não, eu estou a dizer aqui, nós não vamos fazer o relatório à pressa, ou neste ou naquele tempo, porque há um empresário que está descontente, ou porque há uma empresa que se sente injustiçada, ou porque há uma Câmara Municipal que se deixou enredar num processo e que tem tido algumas dificuldades em sair dele, ou porque a comunicação social... Ou porque há municípios que também querem conclusões. O município e todos os municípios, não é? Isto que eu estou a dizer é o tempo, e essa é a nossa obrigação, de outra maneira estaríamos a fazer um disparate, que é
irmos a correr atrás do interesse de alguém. Nós não corremos atrás do interesse será porventura o interesse de todas as pessoas, não é? Para ser do interesse de todas as pessoas, a decisão tem de ser livre. O tempo da decisão também. De outra maneira, nunca será uma decisão. Vamos esperar que seja antes da Polícia Judiciária, como disse há pouco, e queria-lhe agradecer este tempo que esteve aqui connosco. Obrigada.